Yogiki Tsurushima! Começamos o capítulo 1162 do mangá de One Piece com o fim da história de capa de Yamato. Nela vemos Yamato, Momo, Uchi abraçada com Kinemon e ele desconfiado com a mudança de lado da garota, né, que era parte ali dos Tobiropos. Provavelmente essa história de capa não está entre ali no meu top 5, né, das histórias de capas de One Piece, mas como tudo que o Oda faz é a longo prazo, provavelmente daqui uns 100, 150 capítulos ela possa ficar melhor, né? Como a história de capa do Jinbe e outras histórias de capa que ficaram mais interessantes ao decorrer, né? Ao longo ali da trama. No fim, nós temos uma mensagem de Yamato dizendo: estimado Luffy dono, o país de Wano continua em paz por mais um dia. Tudo bem que eu acho que essa frase parece mais ser do Kinemon do que da própria Yamato. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de O Battle Royale de God Valley depois da vinheta. Vemos uma grande explosão acontecendo e alguém está gritando que no noroeste da ilha, Shebeck e Garlin estão lutando uma batalha feroz. Alguém grita para a tropa de escavação e eles começam realmente a pilhar todos os tesouros do centro da ilha. Vemos um mapa e o bando do Roger está no centro de God Valley, caçando os tesouros, enquanto Shebeck e Garlin estão lutando na baía. Isso acaba justificando porque ambos não apareceram no capítulo passado. Roger está preocupado, pois se eles avançarem, vão dar de cara com o Garp, e se recuarem, vão dar de frente ali com o Rox. Ele pede para Ray ir na frente, mas o Rei das Trevas pede para que o Roger siga em frente também, para que ele não fique para trás. Vemos um quadro ali muito do zaralho, com o Rayleigh carregando a Shaq no colo e tudo explodindo ao fundo, né? Praticamente uma cena de cinema. Todos os piratas da ilha tentam se aproximar ali do Ray para roubar a Shaq, mas os piratas do Roger não deixam. Vemos Millet Pine lançando seu Kanabo para cima ali dos seus oponentes, enquanto Spencer ataca com sua espada, quebrando a espada do seu inimigo e rasgando os seus oponentes. Chique também aparece e começa a descer a porrada nos outros piratas, dizendo para parar de atacar o Rayleigh, senão vão acabar ferindo a Shaq. Chique dá o comando para que mudem o objetivo deles para roubar os tesouros. Eles vão pegar tudo menos a Shaq. A Kuja fica com uma expressão toda realizada, sendo carregada pelo Rayleigh. Ray então tenta quebrar esse encanto da jovem e meio que tipo assim, tentando dizer alguma coisa, mas a Shaq lhe corta dizendo que já entendeu tudo, né? Provavelmente aqui o Ray está sendo sem noção e vai falar que nessa cena que ela está realizada, vai falar que, olha, eu não me prendo a ninguém. Meu amigo, deixa pra falar sobre isso depois. Vai, segue em frente. Segue em frente, que agora não é o momento pra isso, né? Ela já entendeu também sobre essa percepção ali do Ray, de que ele é um homem de várias mulheres, né? Pelo menos essa é a frase aqui que o Ray acaba nos dizendo. E esse é um ponto aqui que ele iria falar pra Shaq, mas ela falou, não, deixa pra gente discutir isso mais pra frente, tá? Aqui não é o momento. Em um outro lugar da ilha, vemos uma confusão acontecendo e alguém está agradecendo essa grande confusão e dizendo que nunca imaginou que uma chance dessas poderia aparecer. Vemos que se trata de Kuma e Ivan. Kuma está segurando a Nikyu Nikyu no Mi, enquanto Ivan está com a Wowo no Mi. Então, nós vemos a cena ali do capítulo 1096 da Big Mom atacando o Ivan e roubando a Wowo no Mi do personagem, deixando o Kuma em completo choque. Big Mom também tenta roubar a Nikyu Nikyu no Mi do Kuma, mas Ivan implora para que Kuma coma rapidamente. E ele vai lá e consegue comer a fruta inteira. Kuma e Ivan saem correndo do local e Ivan grita que até mesmo uma pessoa pode conseguir salvar e que eles são os vencedores por isso. O vencedor também aqui neste conteúdo é você que tá recebendo esse capítulo de One Piece em primeira mão. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe os nossos conteúdos por aí. Você já tá por aqui, né? Você já deixou o seu like, já se inscreveu? Manda seu comentário também aí, porque esse capítulo é hypado pra caramba. E é claro, né? Você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar aquele valeu, mandar aqui o seu botão de seja membro, né? Não aquele botão que você entendeu errado lá ele, mas você clicar aí no botão
noite, seja membro. Você também mandar o seu hypar, continue fortalecendo aí o canal do Geek Brasil pra gente cada vez mais ir longe nos sentidos aqui de falar sobre One Piece. Os Piratas Rocks continuam a dar porrada e tomar porrada ali no meio dos combates. Silver Axe leva um pontapé daquele que parece ser o Jackson Banner. Tem muita gente achando que pode ser o Marco. Mas o Marco, meu amigo, o Marco só tinha 7 anos de idade. O pessoal falou, é o pai do Marco. Não, parece mais o Jackson Banner, que pertence ao bando do Roger, com o cabelo mais curtinho, né? Tá com o cabelo um pouco mais curtinho. Enquanto a Stance aparece sentando a bala em outros piratas. Barbal então está lutando e seu estilo de luta lembra muito do Uroge. Engraçado que de um lado tem o possível usuário da fruta do Uroge, Silver Axe, e do outro alguém que se parece extremamente ali com o Uroge na forma de lutar, né? Ele parece um grande monge ali, por mais que ele seja, ou pelo menos aparenta ser um homem-peixe, ele tá aparecendo bastante ali um monge. Alguém no rádio avisa que a ilha inteira está um caos e que os piratas também estão envolvidos em batalhas. E questiona quais são as ordens, recuar ou tentar capturar todos. Os marinheiros estão tomando porradas de tudo quanto é lado, enquanto Garp e Borgad aparecem, e então vamos à parte mais polêmica para alguns no capítulo. Garp, usando um comunicador que o Borgad está segurando, questiona ao Sengoku se ele sabia o que estava acontecendo naquela ilha. O Garp está pistolaço com o que está vendo, com os vários corpos desfalecidos caídos no chão. Sengoku também não sabe sobre o que isso se trata. Olha só, marquem isso, nem o Garp nem o Sengoku sabem o que está acontecendo. Ele diz que, se lembra bem, houve um homem que ousou questionar o que havia acontecido uma vez e depois desapareceu da marinha. Garp está ainda mais irado e responde que se ele não estiver sonhando, aquilo é a mais dura e cruel realidade. Bom, está aí para aqueles que não acreditavam na inocência do nosso mano Garp, né? Sobre ele não saber do que estava acontecendo na ilha. Nós já fizemos um vídeo inteiro falando sobre isso, de que o Garp não sabia o que estava acontecendo em God Valley. Ele foi pego completamente de surpresa e, como nós vimos, o capítulo agora 1162 vem para inocentar o personagem, pelo menos até nessa parte. A gente sabe que o Garp estava de férias quando os jogos foram marcados. Provavelmente essa era uma ação do governo mundial para tirar marinheiros problemáticos do caminho. Ou seja, o governo mundial colocava aqueles marinheiros questionadores, aqueles marinheiros que recebem ordens e ficam questionando. Todas as ordens que acabam recebendo, eles acabam questionando, marinheiros problemáticos, né? Então o Garp, ele é esse tipo de marinheiro e provavelmente ele era colocado de férias toda vez que o jogo de caça começava. Garp também acreditava que os Tenobitos apenas estavam de férias em God Valley, né? Na fala ali para o Gong, ele acaba dizendo de que eles estavam em um retiro, como se estivesse, não um retiro, né? Mas como se eles estivessem basicamente assim a passeio, numa viagem, né? Eles estivessem de itinerante ali pelo local. Ele não sabia sobre o massacre que estava rolando. Ele sabia que o Rocks ia aparecer por lá, sabia que ia resgatar a Shaq e que ia embora depois. O Garp sabia da índole do Xebec, entendia que ele não iria ferir ninguém além do necessário por algo que havia sido roubado deles. Então o Garp simplesmente deu de ombro: vocês roubaram algo que era deles, no caso era a Shaq, e definitivamente eles vão atrás. Ele sabia também da índole do Xebec, que era chegar lá, tomar ali a Shaq, né, pegar a Shaq de volta, bater em quem ficar no caminho e voltar como se nada tivesse acontecido. Eles não iam simplesmente dizimar a ilha inteira, matar todas as pessoas, principalmente os nativos de God Valley. Isso é uma coisa que o Garp conhece o Xebec, conhece o Roger, e ele sabe que esses piratas não fariam essas coisas. Agora resta entender por que ele ficou na marinha depois de todo esse incidente, mas alguma coisa pra mim aponta que tem a ver com o Dragon e também com a Sword. Mas isso fica pra outro vídeo, né? Aproveitar que semana que vem não tem capítulo, a gente tem bastante conteúdo pra fomentar aí na semana que vem. Do outro lado da ilha, explosões continuam ocorrendo, com alguém questionando sobre aqueles desgraçados não morrerem. Vemos que Ares está sendo resgatada e ela pede para que Xebec
lhe solte e para ele esperar um pouco. Ao fundo vemos Garlin e mais uma cavaleira de Deus correndo atrás deles, com algumas pessoas meio que tipo assim, já com o Dome Reverse sendo utilizado. Shebeck então fica putaço, dizendo que todos aqueles que foram alcançados se transformaram naquela forma e questiona que diabos são aquelas bestas, se é algum tipo de poder. Vemos que o pai e a avó do Shebeck foram transformados. E ele questiona a Aerys, ou de forma retórica, o que havia acontecido com eles. O Garlin então está irritado, pois o ferimento que o Shebeck causou em sua cabeça ainda está se regenerando. A cavaleira ao seu lado diz que agora está claro que ele faz parte do clã Dave, né? De que o Shebeck faz parte do clã Dave. E ela diz que se Garlin acabar com o Shebeck naquele momento, o grande mestre ficará satisfeito. Aerys então ainda está pedindo para que Shebeck lhe solte e diz que ele precisa lhe escutar, mas Rox ainda está relutante. Ele diz que se alguém com o nome Dave for pego, sofrerá uma dor tão terrível que o inferno parecerá um verão comum, mas Aerys responde que ela sabe disso. Ela grita com Shebeck carregando Tite no colo, de que ela também é uma Dave e que ela é uma de verdade, e mesmo ela sendo uma pirata, todos lhe trataram com muita gentileza. Vemos o pai do Shebeck em sua forma humana e ele é o homem do chapéu de palha e barba grande que vimos ao lado do Tite e da Aerys no capítulo 1160. E vemos que ele, Aerys e a velha que o Shebeck chamou de avó se davam bem demais. Pelo que aparenta, o clã Dave também era um clã bom, parecido ali com os bucaneiros, né? Parecido ali com os bucaneiros. Então, essa história aí sobre David Jones está muito mal contada, né? Essa história sobre David Jones está muito mal contada, e o que reforça ainda mais o ponto de que talvez Joy Boy seja mesmo David Jones, né? De que toda a linhagem do Joy Boy seja definitivamente do clã Dave, né? Mais um ponto pra gente conversar aí durante a semana. Ela se joga do ombro do Shebeck, carregando o Tite junto dela direto para o chão. Ela fala com o Shebeck que entende o destino de sua família e pede para ele a largar. Aerys diz que se ela não puder proteger o seu filho sozinha, ela não poderia ser o tipo de mulher que pode apoiar o Shebeck. No chão, Aerys sorri, questionando se Shebeck esqueceu quem ela é de verdade, o que faz Rox lhe chamar de idiota. Mas ela continua batendo o pé, dizendo que se ela estiver prestes a ser capturada, ela matará Tite e tirará a sua própria vida. Shebeck fica assustado ali com as palavras de Aerys e pede para que ele sobreviva do jeito dele e que eles precisam se reencontrar em Lulúcia. Para aguentar o Rox, só se for uma mulher tão porreta quanto ele, né? Dizem que a balança precisa estar equilibrada. E agora também faz sentido, porque o Ace foi parar lá em Lulúcia, na sua história de capa, né? Por isso que eu acabei de falar que a história de capa de Yamato fica em stand-by, né? Talvez a história de capa do Ace não tenha tanta importância naquela época, mas agora a gente vê que tem uma puta importância. E aí o Ace foi parar lá em Lulúcia para encontrar rastros do Barba Negra, achando que era a terra natal dele, mas a terra natal do Barba Negra é outro lugar, né? Outro ponto. Ele cresce em God Valley, né? Boa parte ali da sua infância em God Valley, e a outra parte, pelo que parece, era Lulúcia. E aí o Ace pode ter achado que era a terra natal, mas na verdade não era. Garlin questiona para ele se finalmente havia abandonado a esposa e o filho, o que faz Garlin questionar como vai atacá-lo, e vemos que sua cabeça já está regenerada. Shebeck questiona por que diabos ele foi salvo. Parece que é um questionamento para si próprio do porquê ele, sendo um Dave, foi o único que não foi transformado, não passou ali pelo Dome Reverse. Shebeck então levanta a espada e dá uma marretada só, dividindo a área por completo. O Shebeck acaba partindo a costa inteira com apenas um ataque, ficando isolado junto ali do Garlin. Ele diz que daqui pra frente aquele local é uma área restrita, e chamando os cavaleiros e seus familiares transformados ali por monstros, os manda vir para cima dele. Aerys corre junto de Tite enquanto Barba Negra chora se despedindo do seu pai, provavelmente sendo a última vez que lhe viu.
Vamos para o local onde Big Mom está e ela levanta a Wowo no Mi e começa a dizer que fará Katakuri comer a fruta e que seu futuro bando de piratas terá um poder colossal com ela. Só que neste momento que Kaido vem pela lateral e dá um porradão nela com seu Kanabo bem na sua cara, fazendo a fruta voar pelos ares. Antes da fruta cair no chão, Kaido devora ela, enquanto Big Mom cai de cara no chão, o que faz Kaido sorrir para ela, debochando de Lilin. Big Mom então ataca o Kaido e uma explosão de haki acontece por todo o local, com Lilin xingando-o de desgraçado. Por outro lado, vemos Dragon correndo ali com Bebê Shanks e Ares correndo com Tite, ambos prometendo às suas crianças que não os deixarão morrer, né? Essa dualidade entre Shanks e Barba Negra. Os piratas Roger então começam a celebrar que encontraram um grande tesouro. Gaban os está liderando ao lado de Taro, Mugrin e alguém que se parece ali com Hoenn. Eles estão celebrando que são tesouros ali de um nível que eles nunca viram antes e que possuem até mesmo várias Akuma no Mi. O braço esquerdo dá o comando para que levem tudo. Ganzu ali dos Rocks ataca Gaban querendo os tesouros, mas Gaban defende o ataque dele como se fosse nada. É simplesmente um ataque brutal do Ganzu, enquanto Gaban defende como se estivesse aparando o ataque de uma criança. Ele só faz assim, ó. É muito bom, cara. Ele só para ali o machado, não faz nem esforço, e ele para todo o ataque do Ganzu. O Ganzu fazendo uma cara de raiva e o Gaban sorrindo. Caraca, olha a diferença de poder dos caras. Marinheiros aparece dizendo que não devem deixar os piratas saírem da ilha, e o Garp responde que uma ilha onde o bom senso não existe, o que é justiça? Isso se encaixa perfeitamente ao termo usado por Garp de que o que vale pra ele na marinha é a justiça dele, sua justiça. Ele faz o que der na telha, por isso é bem capaz dele lutar ao lado dos piratas nos próximos capítulos contra essa criatura maluca que a gente vai abordar ainda. Vamos abordar sobre ela um pouquinho ainda. Vamos para outro local e as pessoas estão correndo para escapar nas margens de God Valley. Enquanto elas gritam para que a marinha os deixe escapar, os marinheiros começam a atirar nas pessoas que estavam fugindo, impedindo delas de se libertarem. Alguém no rádio comenta que God Valley é uma ilha que não pertence ao governo mundial. Vemos a fala do Kuma para o Saturno de que ele vai salvar o maior número de pessoas, inspirado na figura de Nika. Alguém na mente do Saturno questiona se Rox havia morrido, e Saturno, meio assustado, começa a dizer que tudo saiu do controle na ilha e que talvez ele tenha morrido, talvez não, mas ele não sabe dizer de verdade. Um dragão então começa a subir aos céus. Saturno então começa a dizer que sente uma energia sombria, algo está prestes a nascer e que esse confronto intenso trará algo novo. E quem está falando com Saturno diz que não pode permitir isso, né? De que eles não podem permitir isso. Ou seja, né? Tipo assim, se Nika já estava sendo citada ali pelo Kuma, provavelmente isso acabou chamando a atenção do Saturno, falando: caramba, alguma coisa muito terrível vai ser gerado daqui que vai criar um efeito dominó para que Nika possa surgir no mundo novamente, né? Na visão do Saturno, essa figura de Nika que acabou meio que tipo assim aparecendo com o Joy Boy é essa energia terrível, né? Essa energia sombria, né? Que é o oposto ali daquilo que eles acreditam. Os piratas então ficam surpresos pelo dragão que está voando de forma absurda pelos céus. E o Kaido aprendeu a controlar bastante rápido aqui, né, as nuvens, né? Porque o dragão ele não voa, ele vai criando nuvens, né? O poder ali da Wowo no Mi, ele vai criando nuvens e vai se apoiando nela, né? Então, tipo, mostra que o Kaido teve um controle bem rápido sobre a sua Akuma no Mi. Vamos para onde o Kuma está e as pessoas também estão sendo salvas pelo personagem enquanto ele as tira da ilha. Os nativos começam a dizer a Kuma que já haviam desistido de viver e agradecem o jovem, mas ele diz que não precisam lhe agradecer. Jinny e Ivan estão muito felizes de que o plano deles havia dado mesmo certo. Mas então um grande haki explode por toda a ilha com os dizeres de um último obrigado ali das pessoas que estavam agradecendo o Kuma. O haki ele é tão poderoso que assusta Roger, Garp e Xebec ao mesmo tempo. Saturno então começa a se mover em sua forma de aranha,
Os piratas do Roger continuam querendo lutar, mas o Roger diz que talvez não seja hora para isso. Vemos então Xebec dizendo que Garlin está usando sua família e que se entrou em uma briga até a morte, é melhor lutar pensando em morrer. Garlin está completamente devastado no chão, totalmente derrotado. Meus amigos. O poder do amor é incalculável. O cara atropelou todo mundo, teve que matar o pai, teve que matar a avó para proteger o filho e a esposa e aniquilou o Garlin, cara. Nem reconheceu o Garlin. Talvez a separação ali da ilha pra nenhum outro nativo aparecer, pra não morrer junto, pra galera não invadir ali o combate. Ele atropelou o Garlin e possivelmente o Garlin acabou sobrevivendo, mas possivelmente a cavaleira de Deus ali que tava junto com o Garlin deve ter morrido no meio, deve ter morrido ali no meio do processo, né? No meio do combate dos dois, deve ter ido ali de F, por isso que não apareceu mais depois ali em Elbaf, né? Então, tipo assim, pra mostrar como o Xebec é um cara inacreditável, velho. Que capítulo absurdo. Eu até brinquei lá no X de que o título desse capítulo não devia ser Battle Royale de God Valley, né? Deveria ser Farmadores de Aura de God Valley, né? Porque é uma coisa realmente assim inacreditável. Vemos Saturno e ele ainda está se fundindo à forma de Imu, onde metade é Imu com a aparência do véu e a parte de baixo ainda está sendo ali as questões das aranhas, né? Uma criatura bem bizarra e bem macabra está formando ali, sendo formada através do corpo do Saturno. Barba Branca se aproxima de Xebec e ele questiona ao pirata se vai lhe ajudar. O que ele responde para que o Rox não seja idiota. Ele está sempre limpando a bagunça dele. Eu tenho uma leve sensação que o Barba Branca sabe o real motivo do Xebec estar naquela ilha, mas deixou meio que de lado, né? O Kaido surge em sua forma dracônica e rindo diz para os dois olharem para ele, né? O Kaido aparece o irmão mais novo pedindo para os irmãos mais velhos olharem ali o desenho que ele acabou de fazer. Kaido diz que finalmente conseguiu um poder também. Xebec diz que isso é bom para o Kaido e que ele está se divertindo mais do que nunca. O que Kaido lhe responde dizendo que quer testar ainda mais os seus poderes. Barba Branca então questiona o que diabos era aquilo que estava bem na frente deles. O Garp questiona que aquilo tudo que está vivendo naquele local só pode ser um sonho e questiona que tipo de ilha maluca pode ser aquela. Roger, então sorrindo, diz que aquilo tudo são dias gloriosos de aventura e que ele ainda é um mero ignorante. No final, vemos Xebec e Imu e eles estão se encarando. O Oda, frisando mais uma vez no olho esquerdo de alguém, marca o Xebec questionando ao Barba Branca sobre o que é aquilo. E então, Rox responde que se tivesse que dizer o que era, aquilo era o próprio mundo. Bom, pra mim ficou claro com essa fala aqui do Xebec que se trata realmente de uma batalha entre o geocentrismo e o heliocentrismo, né? Essa base realmente que foi uma grande briga na ciência sobre que os planetas giravam em torno da Terra ou se os planetas giravam em torno do Sol. E é interessante isso porque os Gorosei, se Imu for a própria Terra de uma forma figurativa ou não, se ela for a própria Terra, a manifestação da própria Terra, aí é uma parada bem intrigante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a base do heliocentrismo é que a Terra e os demais planetas, eles giram em torno do Sol. Como Nika é o deus do Sol, todos devem girar em torno de Nika. No caso, Imu, quando vem e é a própria Terra, todos precisam girar em torno de Imu, porque se torna o geocentrismo, né? Essa base ligada ao geocentrismo que o próprio Oda tá querendo criar aqui numa disputa de uma ideia bem interessante na visão através ali do seu próprio mangá. Isso, como eu falei pra vocês, se for no sentido figurativo, mas também tem o sentido de que não é o sentido figurativo, de que Imu possa ser a própria manifestação da Terra. Existem muitos pontos que podem reforçar essa ideia. Os Akumados não poderem nadar e ser a vontade de Imu,
no live action de One Piece é até mesmo falado que a mãe natureza impede dos Akumados de nadarem. Eu já tô batendo nessa tecla há algum tempo de que o Haki de Mu, que o poder de Mu impede ali os Akumados de nadarem, né? Como ela faz parte ali da natureza. Dizem até mesmo que o mar, o próprio mar, é a base de qual a gente mais, é onde guarda, né? Onde faz mais o processo pra gente conseguir respirar, né? As ciências, a base biológica, fala tipo, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso aí é fake news, por exemplo, né? A floresta amazônica ela é importante, mas o que mais gera oxigênio no nosso mundo é ali o próprio mar. Então tudo isso vai sendo criado, vai sendo aprimorado em One Piece para colocar mais camadas sobre Mu de forma interessante. A ilha que o Luffy, por exemplo, treinou ali com o Relief, que acabou sendo destruída, o Relief fala que a mãe natureza acabou destruindo aquela ilha. A gente tem vários relatos, vários pontos de que uma figura mitológica sempre esteve por detrás ali dos acontecimentos de One Piece. E tudo aponta para que seja mesmo Imu, né? Tudo aponta para que seja definitivamente Imu por trás de todas essas mazelas e coisas descontroladas e que não tem muita explicação no mundo de One Piece. Shebeck sabe demais e ele precisa ser tanto apagado que Imu teve que vir de Mary Joce para ter certeza de sua eliminação. Daqui pra frente, o negócio vai estralar de uma forma muito gratificante, tanto que o Oda teve que pausar. Vai ser uma parada tão absurda que o Oda falou assim, não, os próximos capítulos a gente vai ter que realmente aguardar, mas vai ser uma parada de louco.